Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar a nossa aula de ciência política, eu gostaria de reforçar o meu convite em relação à live de amanhã que vai acontecer no meu Instagram às 19 horas. A minha convidada de amanhã é a Tainá. Ela é mestra em educação pela Unicinos e o nosso principal tema de debate é racismo estrutural e lugar de fala na sociedade brasileira. Então, deixo aqui o meu convite, quase que uma convocação, para que vocês participem da nossa live amanhã, inclusive porque amanhã é feriado, vocês não têm aula nesse horário, então é mais um motivo para vocês tirarem esse tempinho e participarem desse debate que ele é tão essencial nos dias de hoje, tá? Então, esperamos vocês amanhã às 19 horas. Agora, então, tocando o nosso conteúdo, o tema de hoje é democracia. No final da aula passada, eu já introduzi alguns conceitos bases da democracia e eu retomo no material de apoio, que tem material de apoio no portal, para quem ainda não pegou, eu retomo bem no início do material esses conceitos básicos que eu já elenquei, que já trabalhei na semana passada. Começo desmembrando a palavra democracia para que a gente consiga extrair o significado literal de democracia, e nessa separação a gente tem demos e cracia. Demos, que significa povo ou muitos, e cracia, que significa governo ou autoridade. Juntando, então, a gente tem como conceito literal de democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, democracia é aquele sistema onde tem participação popular no procedimento político. A população participa de uma forma ativa do procedimento político, da voz política da sociedade. E agora a gente vai ver como que se dá essa participação dos cidadãos, da população, nesse procedimento político, que é o que a gente chama então de democracia. Antes, então, de chegar nas classificações da democracia, que eu já elenquei para vocês na semana passada, eu coloquei ali para vocês como forma de retomada o conceito formal e o conceito substancial de democracia, que é importante deixar claro essa diferença conceitual, considerando o conceito formal se referindo às regras do jogo e o conceito substancial à realidade, à democracia aplicada de fato na sociedade. E que por isso a gente viu e chegou à conclusão, ainda por meio da leitura dos livros que eu havia recomendado, que muitas vezes a democracia ela pode ser efetivada pelo conceito formal, ou seja, os nossos representantes serem eleitos pelas regras do jogo, pelo sistema representativo, pelo sistema majoritário de votos. Então, enquanto a gente vislumbra o conceito formal de democracia, está tudo ok, só que ocorre uma deturpação da democracia no conceito substancial. Ou seja, aqueles direitos, aquelas garantias individuais e coletivas na sociedade, elas não são mais respeitadas. Então, a gente passa de uma ideia de autoritarismo na questão do conceito substancial de democracia, que foi isso que a gente viu na aula passada e que foi isso também que a gente extraiu da leitura dos livros, principalmente do livro Como as Democracias Morrem. E aí agora, então, a gente começa, de fato, o conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje, e eu começo elencando algumas características em relação à democracia. Algumas características a gente já estudou, então a gente só vai elencar. Algumas a gente vai se aprofundar no decorrer das aulas, mas eu já elenquei todas, né, de uma só vez, para a gente conseguir entender de um modo mais amplo todos os aspectos que envolvem, então, a tão famosa democracia. E eu começo com a primeira característica que eu elenquei para vocês, que é a ausência de sistema econômico próprio. A ausência de sistema econômico próprio significa que a democracia ela não pode ser um sistema rígido, um sistema engessado e que só vai servir, que só vai ter espaço dentro de determinado sistema econômico. A gente precisa compreender que a democracia ela não é um sistema econômico, muito embora se conviva dentro do mesmo aspecto, que a gente não consegue separar a questão política da questão econômica. A gente trabalha hoje de uma forma conectada.
né? Não de uma forma isolada, separada. Mas o fato é que essa questão econômica, ela não pode influenciar nessa questão política a ponto de destruir essa essência, essa ideia de democracia. Então, para que isso não ocorra, a democracia e principalmente as regras do jogo que vão conduzir a democracia, elas precisam ser maleáveis, elas precisam ser, como eu coloquei para vocês, não pode ser estática, ela deve ser dinâmica, ela deve conseguir se moldar dependendo do sistema econômico daquela época. Por exemplo, né, hoje, gente, qual é o nosso sistema econômico? É o capitalismo, né? A gente é uma sociedade capitalista e a democracia ela precisa se moldar a esse sistema capitalista. A democracia ela não pode ser corroída pelo capitalismo, assim como se amanhã ou depois se alterar esse sistema econômico, se passar para o socialismo, para o comunismo, para outros sistemas econômicos que existem mundo afora, a democracia ela precisa conseguir se readaptar dentro desse novo sistema. Então é isso que significa ausência de sistema econômico próprio. O capitalismo, que é o que a gente vive hoje, ele não faz parte da democracia. A democracia deve englobar todos os sistemas econômicos de maneira a ir se moldando a dependendo do sistema que se adota naquele país. Justamente pensando até em questões, como eu pus ali para vocês também, de evolução do mundo e de novas realidades. Como eu disse há umas 2 aulas atrás, a gente está numa crise do Estado democrático. Né? Isso é um fato. Eu apresentei 4 tipos de crises para vocês que nos levam a crer que a gente está avançando ao que a gente chama de Estado pós-moderno. Então, esse Estado pós-moderno que a gente está caminhando, que a gente está indo, ninguém sabe dizer o que é esse Estado, o que nos espera. Então, pode ser que se crie um novo modo de sistema econômico. E a democracia, ela precisa sobreviver a esse novo sistema econômico, a essas transformações que ocorrem o tempo inteiro na nossa sociedade, tá? Então, é isso que significa a ausência do sistema econômico. A segunda característica que eu coloquei para vocês é liberdade. Quando a gente trabalhou igualdade, que é a característica letra C, que eu pus para vocês, eu disse que igualdade e liberdade são 2 pilares fundamentais da democracia. Nós não havíamos ainda conversado sobre liberdade, e liberdade, ela é, juntamente com a igualdade, um pilar fundamental da democracia, porque o Estado, né, o poder, o governo, ele precisa garantir que as pessoas sejam livres na sociedade. Livres dentro da regra do direito, né? Dentro de toda a questão de normatividade, para que a gente não viole a liberdade de uma outra pessoa. Se a gente viola a liberdade de uma outra pessoa, a gente tem aquela teoria da imputação. No momento que eu desvio uma ideia de dever ser, me é imputado uma sanção em razão desse meu desvio. Então, por isso que eu coloquei ali para vocês uma questão entre absoluta e limitada. Faço uma pergunta para vocês, né? Pensando um pouco fora, além da liberdade. Vocês acham que os nossos direitos, que a Constituição garante, principalmente lá no artigo 5º que a gente vai estudar, esses direitos, eles são absolutos ou eles são relativos? Por exemplo, direito à vida. No caput do artigo 5º, vocês vão encontrar lá que o sujeito tem direito à vida, porque a gente viu que vida é um direito natural, só que para que a sociedade obedeça, que a sociedade consiga respeitar a vida do indivíduo, ela fez o quê? Ela constitucionalizou esses direitos naturais e transformou em lei. Então, isso a gente já viu que vida a gente vai encontrar no artigo 5º caput da Constituição Federal como um direito que deve ser protegido. E eu pergunto então, vida, vocês acham que é absoluta ou relativa? Pessoal, levem sempre para vocês, os nossos direitos, eles são relativos. São relativos. A gente não tem como trabalhar com direitos absolutos, nem mesmo a vida. Nem mesmo a vida é um direito absoluto.
Ai, prof, mas como que a vida não é um direito absoluto se eu não posso sair matando as pessoas? Pois é, mas a vida não é um direito absoluto. Vejam bem, a Constituição lá no artigo 5º, ela vai dizer assim, vedada a pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Então, a gente tem a vedação da pena de morte, mas em caso de guerra declarada, é possível que se tenha a pena de morte. Se é possível que em algum momento a gente tenha a pena de morte, que a Constituição abra essa exceção, eu já estou dizendo que a vida ela é relativa, porque em algum momento, que é nesse estado de guerra declarada, a guerra pode ser que venha a existir no Brasil pena de morte. Pena de morte, então, relativiza o direito relacionado à vida. Da mesma forma, no Código Penal, a gente tem tipos que descriminalizam o aborto. Então, para quem considera que aquele embrião, né, dentro do útero da mulher é uma vida, e se o Código Penal, em alguns casos, como por exemplo o caso de estupro, é possível que ocorra o aborto, a gente também está relativizando o direito à vida. Então, nem a vida, que seria numa escala o nosso principal direito, porque a gente precisa ter vida para poder ter os outros direitos, né? A gente precisa existir para poder ter direito aos outros direitos. Então, por ela ser esse pressuposto e ter essa importância, nem assim ela é um direito absoluto. Então, os nossos direitos, eles são relativos. E eu coloquei aí para vocês uma questão da liberdade, que trabalha essa questão de absoluta e limitada, porque primeiro, como eu já destaquei, a liberdade, ela é um dos principais pilares do nosso Estado democrático, né? Porque as pessoas elas precisam ser livres, elas precisam ter autonomia de tomar decisões, principalmente decisões que envolvem o procedimento político, né? A questão de votar, decidir em quem vai votar, decidir em que partido se filiar, né? Se deseja se filiar ou não, que causa defender. Então, todas essas questões, em essência, é liberdade e que envolve, então, toda a questão do procedimento político, de eu ter as minhas opiniões, os meus pensamentos dentro da sociedade. Coloquei isso porque já havia algumas questões e é importante que a gente consiga compreender. Coloquei ali para vocês liberdade de pensamento versus liberdade de manifestação de pensamento e liberdade de crença versus liberdade de culto. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque liberdade de manifestação de pensamento, que é o nosso direito que a Constituição vai nos trazer no artigo 5º, inciso 4 da Constituição, ela é relativa. Eu posso manifestar os meus pensamentos, a minha opinião, só que eu não posso ultrapassar determinados limites, porque eu posso ser responsabilizada se eu ultrapasso esses limites, que é o direito de resposta que a outra pessoa tem, né? E aí a gente entra, que não é assunto para agora, mas a gente entra numa questão que é o discurso de ódio, né? Até que ponto é liberdade de expressão e até que ponto passa a ser discurso de ódio e ser não mais abarcado por essa garantia constitucional, né? Deve ser retirado do ordenamento, deve ser responsabilizado por aqueles pensamentos, por aqueles discursos de ódio. Então, a liberdade de manifestação de pensamento, ela é relativa. Eu tenho direito, eu tenho autonomia de expressar a minha opinião, o que eu penso, mas dentro dos limites, principalmente limites que dizem respeito à dignidade do próximo, à dignidade do indivíduo da sociedade. A minha manifestação, ela não pode ser ao ponto de se reverter num discurso de ódio, porque se chegar nesse ponto, eu que estou expressando a minha manifestação de pensamento, vou ser responsabilizada civil ou penalmente, em razão dos danos que eu posso causar em razão desse meu pensamento, tá? Então, a liberdade de manifestação de pensamento, ela é relativa, é uma garantia constitucional, tá na Constituição, artigo 5º, inciso 4, mas ela é relativa. Do outro lado, eu pus para vocês liberdade de pensamento. Vejam, a liberdade de pensamento é absoluta, não é? Vocês sabem o que eu tô pensando agora? Se eu tô pensando em matar alguém, se eu tô pensando em sair daqui e dar uma facada em alguém, vocês sabem?
Vocês não têm como saber. O que está dentro do meu pensamento, o que eu penso, somente pertence a mim. E enquanto somente pertence a mim, ninguém tem um domínio sobre o meu pensamento. Então, ele é absoluto. Então, a liberdade de pensamento, enquanto está em mim, ele é absoluto. Agora, quando esse pensamento ele é manifestado, ou seja, o que está em mim passa a fazer parte do mundo e como consequência do mundo jurídico, ele passa a ser relativo. Compreenderam? Então, liberdade de pensamento é enquanto está em mim, é o meu pensamento e ele é absoluto porque a gente não consegue ainda dominar a mente das pessoas, controlar e ver o que as pessoas estão pensando. Então, é absoluto. Mas no momento que eu exteriorizo, que eu manifesto esse meu pensamento, ele passa a ser relativo, né? Eu tenho que seguir as regras da sociedade. Da mesma forma, liberdade de crença e liberdade de culto. A gente também trabalha como liberdade de culto, sendo uma questão relativa, porque também a gente não pode ofender outras religiões e também a dignidade das pessoas por meio da religião. Então, a liberdade de culto também é quando você exterioriza a sua crença, é a sua igreja, né? É o seu culto sendo concretizado naquele momento. Então, liberdade de culto é relativo e a liberdade de crença, que é naquilo que você acredita, é absoluto, porque você pode acreditar em qualquer coisa. Mas no momento que você exterioriza e nisso que você acredita, precisa cuidar, observar, se não vai estar ofendendo outra religião ou uma pessoa, porque aí você pode ser responsabilizado, porque também é um direito relativo na nossa sociedade, tá? Então, sobre liberdade, era isso agora que eu queria conversar com vocês. A gente vai ter uma aula lá em Direito Constitucional que a gente vai trabalhar praticamente só liberdade. Liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de opinião. A gente vai pegar algumas questões que o STF decidiu, que é a questão da marcha da maconha, por exemplo. Então, várias questões que se referem à manifestação de pensamento e as suas limitações na sociedade. Mas isso a gente vai estudar para frente. O que eu quero que vocês saibam é que ela é um pilar do Estado democrático hoje. As pessoas, elas precisam ter liberdade de pensar. A gente não pode ser controlado pelas pessoas, por grupos, por partidos políticos ideológicos, pelo poder, por quem quer que seja. As pessoas, elas precisam ter assegurada a liberdade de opinião, de pensamento e decidir a que partido vota, a que ideia se filia, e ela deve ter garantido o seu direito de defender isso. Isso é liberdade. E isso é bem complicado hoje porque a gente tem uma dificuldade em ouvir a liberdade do outro, em dar esse espaço para o outro se manifestar. A gente sempre acha que a gente está certo, né? E é muito difícil a gente abrir um pouco o nosso espaço e dar uma maior liberdade para ouvir essas opiniões diferentes. Então, é um desafio também muito grande trabalhar essa questão de liberdade, autonomia e opinião dentro do sistema democrático. Mas não podemos desistir, né? A gente precisa sempre buscar avançar e melhorar a nossa sociedade. Bom, próxima característica, então, igualdade. A igualdade a gente não precisa falar, só elenquei elas ali. A gente conversou bastante já sobre isso. Elenquei, então, a igualdade formal, a igualdade material e a igualdade como reconhecimento. Então, são as três que a gente já estudou e que também, ao lado da liberdade, constitui o outro pilar do Estado democrático, da democracia. E coloquei ali para vocês uma frase do Boaventura de Souza Santos, que eu não sei se eu passei para vocês, mas eu acho essa frase muito genial, muito importante para refletir a questão da igualdade. Então vamos ler o que nos diz Boaventura de Souza Santos sobre a igualdade. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.
Muito bonito, né? Eu gosto muito de Boaventura de Souza Santos e recomendo para quem gosta de ler, para que leia os livros do Boaventura de Souza Santos. Né? Ele é sobre democracia, é uma baita leitura. Bom, próxima característica, então, que eu elenquei ali para vocês, eleições e sufrágio universal. Né? Se eu digo para vocês que na democracia, além da gente participar da sociedade, a gente também vai escolher os nossos representantes, a gente trabalha dentro de um processo de eleições, de sistema representativo que ocorre por meio do sufrágio universal. O sufrágio universal a gente vai estudar quando estudar direitos políticos, mas o básico é aquele direito, claro que seguindo as limitações de idade que a Constituição impõe, mas é aquele direito de votar e ser votado, de você optar em quem você vai depositar a sua confiança, o seu voto, para lhe representar, ao mesmo tempo que você pode ser esse candidato. Você se candidatar e receber o voto das pessoas. Então, sufrágio trabalha com essa ideia, a possibilidade das pessoas votarem e também de serem votadas dentro dessa ideia de sistema representativo. A democracia trabalha dentro dessa ideia de representação. Até porque, a gente vai ver ainda na aula de hoje, né? A gente não tem como não ser representados. Não tem como a gente trabalhar com a democracia exercida o tempo todo diretamente por nós. Né? A gente não chega em consenso, às vezes, dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade, imagina dentro de um estado, dentro do país. Nós, cada um por si, com o seu pensamento, defendendo alguma coisa. Não tem como, né? Então, hoje, as democracias, elas trabalham todas com a ideia de sistema representativo. Alguém representa a sociedade como um todo. Alguém que a sociedade escolheu. A próxima característica que eu pus para vocês é o Estado de Direito. Né? O Estado de Direito ele trabalha com aquela ideia de que a sociedade ela é regida pela lei, tanto a sociedade na figura dos cidadãos, dos indivíduos que compõem essa sociedade, como o representante, né? Como a gente já trabalhou, rei, monarca, presidente, dependendo do sistema que se adota, o representante, o governante também passa a ser submetido, subordinado às leis. Então, a gente fala, como eu pus ali para vocês, em império das leis. Todos, inclusive o governante, deve observar, deve estar subordinado à lei. Por isso, Estado de Direito, né? A gente vive sobre a ótica do direito, observando os regramentos, o direito positivo. Depois, a próxima característica que eu pus para vocês é a questão da divisão dos poderes, que a gente já estudou, né? A questão do Montesquieu, que trabalha a divisão do poder como uma forma de garantir a estabilidade do governo, e a gente é uma democracia e trabalha com a questão da separação dos poderes. A gente tem executivo, legislativo e judiciário representados por grupos de pessoas diferentes. Então, a separação dos poderes, né, a divisão dos poderes idealizadas lá por Montesquieu, ela vem com essa ideia de dar estabilidade e evitar o abuso de poder, evitar o autoritarismo no poder. Por isso que a gente trabalha com aquela ideia do poder que freia o poder limita o poder para evitar abuso, para evitar autoridade e, como consequência, garantir a estabilidade do governo. Então, a democracia ela também trabalha dentro da divisão dos poderes. E, por fim, a última característica que eu elenquei ali para vocês é a questão do pluralismo. Com uma diversidade de opiniões, não existe democracia sem pluralismo. O pluralismo ele está bem interligado, conectado com a questão da liberdade que a gente trabalhava antes, né, que a gente comentava antes. O pluralismo permite que as pessoas pensem diferentes, que a gente tenha diversos partidos políticos, cada qual representando os grupos da sociedade, para que todos os grupos tenham opinião, para que todos os grupos tenham vozes dentro da sociedade. E isso é democracia. O debate é democracia, né? Se a gente fosse escolher o que seria o coração, a essência da democracia, o que faz a democracia pulsar é o debate. Não dá se todo mundo pensa igual. As pessoas elas precisam pensar diferente,
porque somente pensando diferente e conflitando esses pensamentos, debatendo, é que a gente consegue evoluir. Se todo mundo pensar igual, a gente só anda, a gente só segue, a gente não evolui. E conseguir debater, conseguir entender o ponto de vista de outras pessoas faz com que a gente evolua, que a gente aprenda e que a gente consiga aperfeiçoar cada vez mais esse sistema que é a democracia. Também, assim como na liberdade, também a gente percebe que é difícil de concretizar essa ideia de pluralismo, né? É difícil a gente conseguir ouvir opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, mas a gente precisa, nem que não respeite, mas pelo menos ser um pouco tolerantes com a questão dos pensamentos. A gente precisa ouvir, refletir aquelas questões que a gente não concorda, porque só com isso a gente consegue evoluir. A gente sempre aprende alguma coisa do outro. A gente sempre vai evoluir com alguma coisa que vai conflitar com o nosso pensamento. Sem falar também que conversar com quem pensa diferente pode fazer com que, inclusive, a gente mude de opinião. Não necessariamente adote a opinião, né, dessa pessoa que a gente está dialogando, debatendo, mas que mude, crie uma terceira via, uma terceira opinião por meio desse conflito. Então, o pluralismo, ele seria aquele coração pulsante da democracia. É aquilo que faz o diálogo acontecer. É aquilo que é a essência dos partidos, dos debates, das ideias. Isso é democracia, né? É falar, é gritar, é lutar, é defender. Não só remar e seguir o mesmo fluxo o tempo inteiro. Porque aí a gente não evolui, né? A gente fica naquela constância diária o tempo inteiro. Então, essas são as características da democracia, né? Por meio delas, a gente consegue arredondar um pouco mais, conceituar e entender um pouco mais como é que acontece a democracia hoje. Dito isso, a gente vai começar agora a trabalhar as espécies de democracia, que são aquelas 3 que eu já havia mencionado para vocês: a democracia direta, a democracia indireta e a democracia semidireta. Começando pela primeira e mais antiga, democracia direta. A democracia direta tem como berço a Grécia, né? Então, quando a gente pensa sempre em democracia direta, a nossa mente já precisa voltar na história e imaginar a Grécia, né? Voltamos para Aristóteles mais uma vez. A democracia direta, como eu coloquei ali para vocês, Atenas, Ágora, ela acontecia diretamente pelos cidadãos. Não existia essa ideia de sistema representativo. Alguém é eleito e essa pessoa representa toda a cidade, que naquela época era a polis grega. Não tinha essa concepção. A democracia direta significava que o cidadão exercia a política por ele mesmo. No Ágora era uma praça, né? Vamos pensar na praça, onde esses cidadãos iam discutir os temas políticos. Então se marcava uma reunião no Ágora, que é a praça, para se discutir questões políticas. Se a gente for pensar para hoje, o Ágora é como se fosse o nosso Congresso Nacional. Só que, claro, o nosso Congresso Nacional, quem vai lá debater são os nossos representantes. No Ágora, eram os próprios cidadãos atenienses, era a população que ia lá debater a questão da democracia. Por isso que eu pus ali para vocês que na democracia direta, o povo exerce por si o poder, sem intermediários, sem representantes. Então, a gente não fala em eleições na democracia direta, né? O próprio nome já diz direta, ela é diretamente exercida pelo cidadão, sem intermediário, sem representante. Portanto, sem esse procedimento de eleições que a gente trabalha hoje. Coloquei ali para vocês, o indivíduo era político, dedicava seu tempo para isso, né? Esse cidadão que exerce a política na Grécia, em Atenas, né? No Ágora, ele é um sujeito que só se dedica para a política. Ele é um cidadão político, né? Inclusive, a gente tem aquela famosa frase do Aristóteles, o homem é um animal político, né? Então, na essência, esse sujeito
imaginado aí na democracia direta, ele é um sujeito político. Ele dedica todo o tempo do seu dia para estudar política, para debater política, como se isso fosse uma profissão. Então, por isso que naquela época, e até considerando uma cidade pequena, com poucos habitantes, e as pessoas que tinham tempo, até em razão de toda a base escravocrata daquela época, né, aquele sujeito ele não precisava trabalhar, porque ele tinha o sistema escravocrata que trabalhava para ele, tinha a mulher que ficava em casa, porque a mulher não era considerada cidadão naquela época, né, não era considerada cidadã, então a mulher ela não podia ir no ágora, então ela ficava em casa, e isso permitia com que o homem ele se dedicasse à política e que permitia que ele então dialogasse no ágora e discutisse questões atinentes à democracia na sociedade ateniense. Então isso é democracia direta, né? A democracia política exercida diretamente pelo cidadão, sem representantes, sem eleições, sem intermediários. Depois, e principalmente com uma ideia de crescimento populacional e territorial também, saindo de um imaginário de polis, de cidade, e se passando a pensar em Estado-nação, se ampliando o espaço territorial, ampliando a população, se percebe que é inviável que o cidadão se represente por si só. As ideias começam a ser conflitantes, as pessoas começam a ficar mais distantes uma das outras para discutir, o espaço político, como era no Ágora, começa a ficar pequeno em relação a tantas pessoas. Então, em razão disso, do aumento territorial, do aumento populacional, do pensamento de ideia mudando, começou a se perceber que era inviável o cidadão se fazer política por si, né? Ser o seu político sem representantes. E aí surge a segunda modalidade de democracia, que é a democracia indireta. A democracia indireta, ela é totalmente baseada no sistema representativo. Como eu pus ali para vocês, o povo elege os seus representantes, outorgando-lhes poderes para que em nome deles e para o povo governem o país. Então, a democracia indireta, ela é a essência do sistema representativo. O povo não governa mais por si. Não tem mais como o povo ir no ágora e discutir as questões atinentes à política. É muita gente. E o espaço territorial é muito grande. É muito conflito. E isso se torna inviável. Então, a conclusão que se chega é: vamos escolher um representante. Vamos se reunir e dessa reunião a gente vota e escolhe um representante. Esse representante ele vai ter voz para representar todo mundo. E aí que surge então o sistema representativo. Agora, no sistema representativo, eu pus ali para vocês, na democracia indireta, o homem é político e ele é também homem econômico. O que isso quer dizer? Que em razão de todo esse aumento populacional, de base territorial, do fim da ideia de base escrava, a gente começa a exigir daquele sujeito que ele também seja um trabalhador, que ele também tenha uma profissão, que ele também faça determinadas atividades na sociedade. Porque agora a gente não tem mais a base escravocrata. Agora a mulher começa a ganhar independência na sociedade. Então as coisas mudam. E o homem, aquele antigo cidadão grego, ele não tem mais como se dedicar o tempo inteiro a estudar política, a desenvolver a política. Então, além de ele ser um homem político, ele também é um homem econômico, em volta desse novo sistema. E em razão disso, é que se fundamenta mais ainda a necessidade de ter alguém que represente, né? Dessa ausência de tempo de dedicação exclusiva por todos da sociedade para que se faça política, né? Então, todos esses fatores culminaram, levaram a essa ideia de democracia indireta. Só que o que acontece? A democracia indireta, como eu disse, o coração dela, a essência dela é o sistema representativo. Ela deixou totalmente de lado a democracia direta. Na indireta, o povo não tem participação direta. A única participação popular que a gente tem da população, dos cidadãos, na democracia indireta é no voto.
é quando ele vota para eleger os representantes. Depois o povo não participa mais. Depois o poder ele é de fato delegado, outorgado a esse representante do povo. Então, o que se percebeu também é que a democracia indireta, ela isolou muito essa essência da democracia, que é a participação popular. Né? Participação popular não é somente votar de 4 em 4 anos. Isso não tem essência de participação. Né? É uma participação só teórica. Só nas nuvens, de 4 em 4 anos, eu exerço a democracia por meio do voto. Ora, né? Então a gente não fala em democracia de fato participativa, representativa. E aí que surge a ideia de democracia semidireta, que é a que o Brasil adota hoje, que é o que a nossa Constituição adota hoje. O que é a semidireta? A semidireta é uma mescla da direta com a indireta. Como assim? A gente continua com o sistema representativo, por meio do voto, a gente elege os nossos representantes, e isso então a gente traz da democracia indireta, mas a gente também abre um canal de participação direta do povo. A gente não afasta o povo totalmente e somente dá poder por meio do voto. A gente abre um canal para que em outros momentos, não só durante o voto, mas em outros momentos, essa população, esse povo, ele também participe da vida política. E aí a gente vai ter alguns dispositivos da Constituição que vão nos demonstrar isso. Coloquei ali para vocês artigo 1º e artigo 14 da Constituição Federal. Vocês podem ler na Constituição de vocês, mas eu já transcrevi os 2 artigos para fazer a leitura no próprio material também. Olha o que diz o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, e coloquei ali para vocês democracia indireta, representantes eleitos, sistema representativo, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, por representantes ou diretamente, democracia direta. Então, vocês percebam que já no artigo 1º da Constituição, a gente tem, nosso sistema é uma democracia semidireta. A gente tem o sistema representativo e a gente também tem a possibilidade de participação direta da população. Então, relendo mais uma vez, todo poder emana do povo, que é o nosso poder soberano, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Fica fácil agora de visualizar essa mescla que a gente fez da indireta com a direta. Indo para o 14, a gente vai reforçar essa ideia da democracia semidireta. Veja lá, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, sufrágio universal, uma característica da democracia, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante. Então, percebam que no próprio caput, ele já se refere novamente ao sistema representativo. Será exercida pelo sufrágio universal, direito de votar e de ser votado, e pelo voto direto e secreto. Então, aí a gente tem a nossa ideia de democracia indireta. E agora, quando a lei nos diz, nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, ela abre aquele espaço para participação direta. Então, eu quero que vocês puxem uma flechinha na Constituição de vocês em plebiscito, referendo e iniciativa popular e escrevam participação direta. Ou seja, mais uma vez a gente consegue visualizar essa questão da democracia semidireta, por meio do voto, por meio do sistema representativo e por meio da participação direta, que se dá por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Agora, na nossa aula de hoje, para finalizar, a gente vai estudar essas modalidades de democracia, da democracia direta, desse resgate que a gente fez da democracia direta e que se implementou por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, agora a gente vai analisar de uma forma breve o que é o plebiscito,
o que é o referendo e o que é a iniciativa popular. Porque questão de sufrágio universal, de voto, de sistema representativo, a gente estuda em direitos políticos. Então, para não ficar repetido, essa parte agora a gente deixa um pouco de lado e agora a gente estuda essas modalidades do artigo 14. Plebiscito, a gente já ouviu falar, né? Tem umas aulas aí atrás que a gente estudou o instituto do plebiscito. Então, vai ser uma retomada e eu espero que vocês consigam lembrar o que é o plebiscito ou quando vocês estudaram o plebiscito. Bom, plebiscito e referendo, essas duas modalidades são modalidades de consulta popular. Então, tanto o plebiscito como também o referendo são formas de consulta popular, de ouvir a opinião da população sobre determinado assunto. A principal diferença entre eles, o plebiscito e o referendo, é o momento em que vai ocorrer essa consulta. Porque se os dois, plebiscito e referendo, são consultas popular, em tese, eles seriam a mesma coisa. Eu uso o plebiscito para ouvir a população, eu uso o referendo para ouvir a população. Então, qual é a diferença? A diferença é quando eu vou ouvir, em que momento eu vou oportunizar que a população seja ouvida a respeito de determinado tema, de determinado assunto. O plebiscito, pus ali para vocês, é uma consulta prévia. Plebiscito prévia. Tentem lembrar plebiscito de plebiscito, né? Coloquem ali no L, em vez de plebiscito, risquem e coloquem um R, plebiscito. E aí vocês lembram, plebiscito prévia. É uma consulta prévia. Convocação com anterioridade ao ato legislativo, cabendo ao povo aprovar ou denegar o que tenha sido submetido à sua apreciação. Então, o que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta popular prévia, plebiscito, prévia, sobre determinado assunto que ainda não foi, né, que aquele assunto ainda não se tornou um ato legislativo. É só uma consulta antes da elaboração do ato legislativo. Por isso eu pus ali com anterioridade ao ato legislativo. Isso quer dizer que a lei ou esse ato jurídico, ele ainda não existe. A lei em debate, a lei que vai ser formalizada em razão dessa consulta popular, ela ainda não existe. O plebiscito ele vai servir para ouvir a população sobre esse determinado tema e para saber se cria ou se não se cria uma lei para regulamentar, para trabalhar esse assunto que foi levado ao plebiscito. Então, no plebiscito, lembrar que a lei, o ato, ainda não existe. Não houve elaboração legislativa de nenhum ato. E a gente já estudou isso, não é? A gente estudou isso, o plebiscito, quando a gente estudou a questão da alteração territorial, né? Artigo 18, parágrafo 3º e parágrafo 4º, a gente não estudou as etapas de formação de um novo estado, de formação de um novo município? E o que a gente viu na formação de um novo estado? Lá no parágrafo 3º do artigo 18. Que a primeira fase, para que se possa criar um estado novo, é o plebiscito. Se o plebiscito tiver como resultado um resultado positivo, a população interessada a concordar com aquela criação do novo estado, aí sim a gente consegue avançar para as próximas fases por meio da propositura da lei no Congresso Nacional. Então, a lei, ela somente vai ser proposta se o plebiscito ele for positivo. Então, a lei não existe ainda. A gente tem uma ideia do que vai ser aquela lei. Mas, primeiro, a gente vai ouvir a população interessada sobre essa ideia. Depois, se o plebiscito for positivo, como então no caso da formação dos estados, a gente dá andamento a esse procedimento e aí sim a gente propõe a lei. Aí que a lei é proposta e ela vai ser elaborada, vai ser formalizada. Então, no plebiscito, sempre lembrar, ele é prévio e o ato legislativo, a lei, ela ainda não existe. Primeiro é feita a consulta
e dessa consulta, então, depois se dá seguimento à elaboração dessa lei, desse ato. Como exemplo, então, o artigo 18, que a gente já estudou nas nossas aulas. Coloquei ali para vocês que o plebiscito, ele pode ser obrigatório, e ele é obrigatório justamente nesse caso do artigo 18, parágrafo 3º e parágrafo 4º, é obrigatório como primeira fase o plebiscito, né? A gente viu que o plebiscito ele é prejudicial às fases seguintes, então se ele é prejudicial às fases seguintes, nesse caso ele é obrigatório, não tem como propor a lei sem que se tenha tido o plebiscito antes, ou ele pode ser facultativo também, que a gente vai encontrar isso no 49, inciso 15 da Constituição Federal. O facultativo, depois a gente vai ler o 15, o artigo 49, 15, porque ele repete no referendo, mas é um caso de facultativo, é quando o Congresso Nacional vai convocar para que se tenha um plebiscito. Quando o Congresso Nacional acha que aquele assunto é interessante de se ouvir a população. Aí, por vontade do Congresso Nacional, vai se convocar a população para opinar sobre determinado assunto. Ou seja, a lei, ela não determina expressamente a necessidade do plebiscito, como ocorre no 18, de forma expressa a necessidade de convocação do plebiscito. No facultativo, o Congresso ele convoca quando ele acha conveniente ouvir a população sobre determinado assunto. O referendo, ao contrário, então, do plebiscito, a gente tem primeiro a elaboração da lei, do ato, e depois que a lei e o ato está pronto, aí sim se faz a consulta popular. Por isso que eu pus ali também. Primeiro o ato, depois a apreciação popular. A população funciona como uma ideia de ratificação, quando você ratifica o ato. Isso significa que a lei ela já existe, ela já passou pelo procedimento de formação, de elaboração, mas para que ela entre em vigor, faça parte do mundo jurídico, a população precisa referendar, precisa concordar, aprovar, ratificar essa lei. Então, isso é o referendo. Ele ocorre depois, quando o ato, quando a lei já está elaborada, já está pronta, e aí se chama a população para opinar sobre essa lei e para ratificar, para concordar, ou como a gente diz, para referendar. Por isso que é referendo, você referenda aquela lei que já existe. Então, cuidar, porque plebiscito e referendo, os dois são modalidades de consulta popular. A diferença deles é o momento, é quando acontece essa consulta popular. O plebiscito é plebiscito, antes, prévio, e ainda não existe o ato. Se consulta com base numa ideia, e dessa ideia se propõe a lei depois. E o referendo, a lei, o ato, já existe. Depois dessa elaboração do ato é que se ouve a população interessada para concordar, aprovar, ratificar aquela lei, aquele ato. Essa é a principal diferença. O referendo, assim como o plebiscito, ele também pode ser obrigatório ou facultativo. Eu não vou conseguir me recordar porque, na verdade, eu acho que a gente ainda não tem na Constituição nenhum referendo obrigatório, nenhuma questão que obrigatoriamente vai ser necessário o referendo. Mas é possível que se tenha, ou que surja com o tempo a necessidade de um referendo obrigatório. Nesses casos, a lei ela vai ter que prever de forma expressa, assim como o 18, parágrafo 3º, prevê o plebiscito, o referendo ele também precisa vir previsto para que ele seja obrigatório. E o facultativo, também artigo 49, inciso 15 da Constituição Federal, assim como o plebiscito. Facultativo, então, eles trabalham dentro da mesma questão, dentro do 49, inciso 15. Coloquei um exemplo ali para vocês de referendo, porque foi uma questão que eu vi cair num concurso de juiz e que trabalhava realmente essa questão, que foi uma questão de um referendo que teve em 2005 e que se tratava sobre o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. O povo foi consultado sobre a proibição do comércio de armas de fogo e de munição no país. Quem tem mais interesse sobre isso pode procurar.
só colocar Estatuto do Desarmamento referendo ou Estatuto do Desarmamento artigo 35 que vocês vão encontrar essa questão do referendo. Mas é uma questão para visualizar que o Estatuto do Desarmamento ele já existia. E a questão que foi colocada a referendo foi o artigo 35. Então, o artigo, depois de já ter elaborado o ato, se chamou a população para ratificar, para aprovar o que estabelecia o artigo 35 do Estatuto. Então, percebam, né, que a lei já existe. Ela passa somente por uma confirmação popular. E isso que é o referendo, né? Referendar a lei, referendar o ato. Procedimento. O procedimento de referendo e de iniciativa popular é competência exclusiva do Congresso Nacional. Isso a gente vai encontrar no artigo 49, inciso 15, que eu peço que vocês abram a Constituição de vocês. Vou procurar na minha. Artigo 49, inciso 15. Abram lá enquanto eu procuro aqui. 49. O que diz o 49? É a competência exclusiva, grifem exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 15. Vamos lá no 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, quem que pode autorizar referendo e convocar plebiscito? Congresso Nacional. Então, se cair numa questão de prova, Câmara dos Deputados convocou um plebiscito, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque não é Câmara dos Deputados, é Congresso Nacional. Se cair na prova, Senado Federal convocou o plebiscito, tá errado, é Congresso Nacional, tá? Se cair Presidente da República, Congresso Nacional, porque a competência é exclusiva, somente compete ao Congresso Nacional. Questão agora de decoreba de concurso público, daqueles concursos públicos do tipo não passa o mais inteligente, mas passa quem decora. Existem ainda, infelizmente, alguns concursos assim, né? Que você passa por decorar e não entender. Esse é um caso que eu já vi cair bastante em prova, que é a questão que a própria lei fala sobre autorizar referendo e convocar plebiscito. Tem que cuidar dessas palavrinhas, eu coloquei ali para vocês até. Congresso Nacional autoriza o referendo e convoca o plebiscito. Não é convoca referendo, nem autoriza plebiscito. É autoriza o referendo, com essa ideia de que a lei já existe, então o Congresso Nacional vai debater sobre a conveniência, a oportunidade de se fazer um referendo e por isso autoriza o referendo sobre essa lei que já existe ou no plebiscito que convoca. Porque a gente ouve essa ideia, que ainda não é lei, né? A gente tem um debate antes de se fazer a lei e por isso que se trabalha com a palavra convocação. Se convoca o plebiscito e se autoriza o referendo. Mais questão de nomenclatura e para conseguir trabalhar o que acontece antes e o que acontece depois, o que é prévio e o que é posterior. Mas como eu disse, questão de decoreba. Tem que decorar que o Congresso autoriza o referendo e convoca o plebiscito. Tentem sempre lembrar do convoca o plebiscito, né? Tentem sempre pensar no artigo 18, que é a nossa modalidade obrigatória da convocação do plebiscito, e tentem sempre lembrar se o plebiscito é uma fase essencial na questão da formação dos estados, então a população ela precisa ser convocada a participar, porque é o primeiro passo para poder dar seguimento às demais fases. Então a gente precisa convocar a população para se manifestar sobre a criação de um determinado estado. Então, se lembrar que se convoca o plebiscito, aí o que sobra é autoriza o referendo. Daí acho que fica mais fácil de gravar essa questão terminológica. Bom, ainda sobre o procedimento, como eu havia dito, ele é de competência exclusiva do Congresso Nacional, que autoriza ou convoca por meio de decreto legislativo.
Decreto legislativo é um tipo de lei, né, de legislação que a gente vai estudar lá em constitucional, assim como lei ordinária, lei complementar, medida provisória, a gente tem a modalidade do decreto legislativo. O decreto legislativo é essa modalidade legislativa que vai autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Então, eles não acontecem, a convocação não acontece por meio de uma lei complementar. Não acontece por meio de uma lei ordinária. A convocação ou a autorização ela vai se dar por meio de um decreto legislativo que vai ser emitido pelo Congresso Nacional. Outra coisa ainda sobre isso, o quórum, ou seja, o número de parlamentares que eu preciso que sejam favoráveis a autorizar o plebiscito ou convocar autorizar o referendo e convocar o plebiscito em caso em que eles sejam facultativos, em que o próprio Congresso vai escolher se convoca, se autoriza ou não. Existe um quórum mínimo para que ocorra isso? Sim. O quórum é de, no mínimo, 1/3 de qualquer das casas do Congresso Nacional. Veja o que eu coloquei ali para vocês. Para que seja autorizado ou convocado, é preciso, no mínimo, 1/3 dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional. Se cair numa prova, é preciso, no mínimo, 1/3 dos membros que compõem ambas as casas do Congresso Nacional, a questão ela está errada, porque não precisa de 1/3 nas duas casas do Congresso Nacional. Lembrando que, claro, vocês já sabem quais são as casas do Congresso Nacional: Câmara e Senado, né? Câmara de Deputados e o Senado Federal. São as duas casas que compõem o Congresso Nacional. Isso quer dizer que eu não preciso de 1/3 na Câmara e também de 1/3 no Senado Federal. Eu não preciso. Eu preciso pelo menos 1/3 em qualquer uma das casas. 1/3 na Câmara, 1/3 no Senado. Claro que eu também não posso 1/3 no total. Pega um pouquinho de deputado, pega um pouquinho de senador e faz 1/3. Não, também não, né? A gente precisa fazer a votação separada em cada casa. Então, eu preciso de pelo menos 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores. Não é ou 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores. Por isso que é em qualquer das casas e não em ambas as casas. Eu não preciso 1/3 nas duas. Eu preciso em qualquer das duas. A título de exemplo, e gostaria que vocês anotassem, porque já vi prova cair uma questão mais objetiva em relação a isso. 1/3 de deputados, corresponde a 171 deputados. Então, 1/3 de deputados é 171. Então, para aprovar ou convocar, eu preciso de pelo menos, no mínimo, 171 deputados que sejam favoráveis à convocação do plebiscito ou à autorização do referendo. Anotem também que 1/3 de senadores corresponde a 27 senadores. Então, o mínimo, que é esse 1/3, é 27 senadores. Então, eu preciso de, no mínimo, 171 deputados ou 27 senadores para conseguir aprovar, autorizar ou convocar o plebiscito ou o referendo. Tá? Então, esse é o quórum mínimo. 1/3 em qualquer das casas. Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Por fim, encerrando, a gente tem a iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? A iniciativa popular é uma possibilidade do eleitorado nacional, do eleitorado brasileiro, também participar do procedimento legislativo, ou seja, também ter a oportunidade de propor um projeto de lei. E essa lei ela pode ser tanto uma lei ordinária
como inclusive uma lei complementar. Então, iniciativa popular é a possibilidade que o eleitorado nacional, o eleitorado brasileiro tem, de também participar do processo legislativo por meio da proposta de projeto de lei. Como, por exemplo, a gente tem, acho que talvez seja a nossa mais recente lei, que foi formulada por meio de uma iniciativa popular, em 2010 foi a Lei da Ficha Limpa, né? Muito falada nas eleições, muito conhecida, vocês devem conhecer com certeza a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa foi uma lei criada e elaborada por meio da iniciativa popular, por meio da coleta de assinaturas desse eleitorado nacional, para que se elaborasse, se criasse esse projeto de lei. Então, isso que é a iniciativa popular. Aí, o que acontece com a iniciativa popular e por que talvez ela é um pouco mais complicada? Porque a iniciativa popular, a gente vai precisar de um número mínimo de assinaturas para que se consiga fazer esse projeto de lei. Não é com qualquer número de assinaturas, a gente tem um número mínimo que a própria Constituição Federal já estabelece de mínimos de assinatura para que se possa, então, alcançar e fazer esse projeto de lei. A iniciativa popular e esses projetos de lei, eles podem se dar tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual e também no municipal. Então, o projeto de lei, e nessa questão da iniciativa popular, ela se torna um pouco confusa, porque a gente vai trabalhar em 3 esferas. Não é como o referendo e o plebiscito que a gente estuda uma regra geral, que vai valer tanto para aquele plebiscito que acontece em âmbito federal, como aquele que acontece no estadual ou no municipal. As regras no plebiscito e no referendo são as mesmas. Na iniciativa popular, não. Dependendo do âmbito do projeto de lei que vai ser proposto, se uma lei federal, se uma lei estadual ou se uma lei municipal, o quórum e o número de assinaturas, eles vão se alterar. E aí eu fiz uma tabelinha para vocês, para tentar deixar um pouco menos confuso, dos 3 âmbitos da iniciativa popular: o federal, o estadual e o municipal. E eu pus ali para vocês o dispositivo constitucional que vocês vão encontrar a questão do quórum, do número de assinaturas em cada um desses âmbitos. Então, no âmbito federal, a gente vai ter no artigo 61, parágrafo 2º, que eu coloquei ali para vocês, já para facilitar. No estadual, a gente vai ter no 68, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Acho que travou. Pessoal, eu tava falando e daí eu vi que eu fiquei assim, ó. Eu acho que travou e eu não sei se vocês conseguiram acompanhar. Então, retomando, âmbito estadual, tá? Artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Estadual, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. E âmbito municipal, artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal. Primeira observação que eu quero fazer: âmbito federal e âmbito municipal, as regras da iniciativa popular estão previstas na Constituição Federal, na própria Constituição Federal. No âmbito estadual, a gente não tem a previsão na Constituição Estadual. Vai depender de estado para estado as regras da elaboração da iniciativa popular. Aqui, nesse 68, parágrafo 1º, é claro, extraído da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, a regra que nos compete, portanto. Então, a primeira observação é observar que as regras não estão todas na Constituição Federal. A gente tem a federal e a municipal na Constituição Federal. Âmbito estadual é tratada pelas constituições estaduais e que eu coloquei para vocês, então, a nossa Constituição ali. Âmbito federal, o que dispõe o artigo 61? A iniciativa popular
pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, grifem à Câmara dos Deputados, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores em cada um deles. Confuso, né? Bom, o que isso quer dizer? Âmbito federal. Primeira coisa, a iniciativa popular, essa proposta de lei, é proposta na Câmara dos Deputados. Então, cuidar, por isso eu pedi para grifar Câmara dos Deputados, porque esse projeto de lei ele não é encaminhado ao Congresso Nacional, não é encaminhado ao Senado Federal, ele é encaminhado, apresentado à Câmara dos Deputados. Por que Câmara dos Deputados? Vocês sabem como é que é a representação do nosso Congresso? A gente tem as nossas duas torres. De um lado, a gente tem um prédio que a gente tem uma forma mais ou menos assim, e do outro assim. Não é assim que são compostas as duas casas do Congresso Nacional, e no meio a gente tem as duas torres. Aquela que a gente tem com a boca para dentro é o Senado Federal. E a que tem a boca para fora, aberta assim, é a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o Senado Federal ele é fechado porque eles são representantes dos Estados-membros. Senador não representa o cidadão em si, não representa o povo. Senador representa cada Estado-membro da federação. A gente tem 3 senadores por Estado que representa o Estado lá em Brasília, no Congresso Nacional. Então, o Senado ele é fechado para baixo porque eles representam os Estados-membros. E a Câmara dos Deputados ela é para cima, com a boca aberta para cima, porque os deputados representam o povo. Daí sim, são os nossos representantes, os representantes do povo. Por isso a boca aberta para cima, para ouvir a voz do povo. E se a Câmara dos Deputados representa o povo, a proposta de lei por iniciativa popular deve ser proposta e apresentada na Câmara dos Deputados, porque é a Câmara dos Deputados que representa o povo. Então, esse é o primeiro cuidado. O projeto de lei por iniciativa popular, ele é proposto e apresentado na Câmara de Deputados. Muito bem. Quais são, então, essas assinaturas e esses requisitos do federal? Subscrito, ou seja, assinado, no mínimo por 1% do eleitorado nacional. Então, vocês vão ter que pegar qual é o número do eleitorado nacional, que eu não sei dizer para vocês qual é hoje o número do eleitorado nacional, mas se vocês pegarem o número do eleitorado nacional, vocês precisam de 1% de assinatura desse total do eleitorado nacional. Só que esse 1%, ele não pode estar só dentro de um estado, de um estado membro da federação. Esse 1% de todo o eleitorado nacional, ele precisa estar distribuído pelos estados da federação e distribuídos por pelo menos 5 estados da federação. Então, eu preciso de 1% do eleitorado nacional e esse 1%, ele precisa estar dividido em pelo menos 5 estados da federação. Cada um desses estados não pode ter menos que 0,3%. Então, eu tenho 1% do eleitorado nacional, que é o mínimo de assinatura que eu preciso no âmbito federal. Esse 1%, ele precisa ser dividido em 5 estados da federação, ou 5 unidades federativas, que a gente pode chamar também. Cada um desses estados não pode ter menos que 0,3% de assinatura. Então, percebam que ele tem uma distribuição entre estados e o que, pela doutrina, acaba dificultando, criando uma barreira na iniciativa popular, porque é muito difícil a gente conseguir se comunicar com o Brasil inteiro, mobilizar pelo menos 5 estados da federação. Mas essas são as regras para conseguir propor um projeto de lei de iniciativa popular no âmbito federal. Vamos ler de novo. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito
por no mínimo 1% do eleitorado nacional. Esse 1% precisa estar distribuídos em pelo menos 5 estados ou 5 unidades federativas aí da federação, com não menos de 0,3% de eleitores em cada um desses 5 estados em que está distribuído esse 1%. Daí pus ali embaixo para vocês 1% em pelo menos 5 unidades federativas, com não menos de 0,3 em cada uma dessas. Então, esse é o nosso regramento em âmbito federal. Em âmbito estadual, que a gente tem na Constituição Estadual, estabelece que a iniciativa popular será tomada por, no mínimo, 1% do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do Estado. Então, a gente já tem uma regrinha diferente, não é de todo o eleitorado nacional, como no federal, mas no estadual é 1% do eleitorado que tenha votado nas eleições gerais do Estado, distribuído, no mínimo, em 1/10 dos municípios, com não menos de 0,5% de eleitores em cada um deles. Então, o estadual ele segue mais ou menos a lógica do federal, mas com proporções diferentes, e ao invés de trabalhar com a distribuição entre estados, que são as 5 unidades federativas, no âmbito estadual, a gente trabalha com essa distribuição entre municípios. Então, a gente tem 1% do eleitorado que votou nas últimas eleições. Esse 1% ele precisa estar distribuído em pelo menos 1/10 dos municípios que compõem o estado, ou seja, 1/10 dos municípios que compõem o Rio Grande do Sul, com não menos de 0,5% de eleitores em cada um desses municípios. E, por fim, o âmbito municipal, que é o mais tranquilo, até porque no municipal a gente não tem essa subdivisão que se tem no federal em estados, no estadual em municípios. No municipal se termina, é o fim da linha, só tem um município. Então, ele é mais tranquilo. Como é que é no municipal? Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, âmbito municipal, nos basta 5% do eleitorado. Então, essas são as nossas regras para que seja possível propor, por meio de iniciativa popular, um projeto de lei. Então, vai variar se a gente for trabalhar em âmbito federal, que aí a gente tem 1% em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3 em cada um desses 5 estados. No âmbito estadual, a gente tem 1% do eleitorado que votou nas últimas eleições, distribuídos em pelo menos 1/10 de municípios, com não menos de 0,5% em cada um desses municípios. E âmbito municipal, 5% do eleitorado municipal. Então, minha sugestão é que, assim que terminar a aula, vocês façam uma lida novamente desses três artigos para tentar internalizar como é que funciona de fato o procedimento da iniciativa popular. A lei ela é meio confusa, mas se vocês forem anotando e esmiuçando esses requisitos da iniciativa popular, ela fica mais fácil de ser compreendida. Ali no final eu coloquei para vocês 3 atividades de fixação sobre esse conteúdo. Uma que caiu num concurso de juiz, então para ver que não é o bicho, assim, algumas questões elas são bem tranquilas de serem enfrentadas, como essa do juiz. Uma de verdadeiro ou falso e uma que caiu na prova da OAB, ali a última, que se refere à questão da iniciativa popular. Então, são só 3 questões que agora eu peço que vocês façam, né? São bem tranquilas, para ver se vocês conseguiram entender. Quem for fazer agora e quiser saber o gabarito, me mande uma foto com elas respondida que eu digo se acertou ou não, né? Já dou o gabarito na hora. Quem não for fazer e for deixar para a próxima semana, eu vou enviar, claro, o gabarito para que vocês façam a correção e tenham as respostas, tá? Mas não vou enviar agora. Então, quem for fazer e quer saber se acertou ou se errou, me manda foto, me procura que eu digo, tá bem? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Encerro por aqui.
Não é um conteúdo muito difícil, é um conteúdo acho que bem tranquilo de compreender, de estudar, é só ter atenção nos pontos chaves de cada conceito. E é um conteúdo bem importante, ele cai bastante, principalmente plebiscito e referendo, que não cai só em direito constitucional, mas em direito eleitoral também é cobrada essa parte de referendo, plebiscito e de iniciativa popular. Então a gente está abraçando aí duas disciplinas numa vez só, tá bem? Bons estudos, então. Aguardo para quem for fazer as atividades. E aguardo também vocês amanhã, relembrando o convite da minha live amanhã às 19 horas. Tá? Um grande beijo para vocês e um bom estudo. E nos vemos, vamos nos falando durante a semana. Até mais, pessoal!